Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulic. Hoje a gente vai dar sequência aqui ao nosso projeto de gestão de mão de obra de uma equipe de manutenção. Esse projeto a gente já caminhou bastante, então eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist, onde você vai encontrar todos os nossos vídeos, desde lá do começo, desde o projeto inicial dessa aula, né? Então desde a aula do escopo desse projeto, o que a gente fez lá no bloco de notas, passamos pelo Canva, fizemos todo o layout e estamos aqui no VBA fazendo as automações, montando todas as mecânicas, fazendo tudo junto, todas as linhas de programação, tudo explicadinho, tá? Então, se você perdeu, vai lá, assiste, vale a pena, tá? Então, o que a gente fez aqui de forma bem rápida, né? Então, a gente fez aqui um layout, um user form, onde a gente tem essa página inicial. Essa página inicial foi feita lá no Canva, né? Então a gente tem aqui um botãozinho onde a gente vai clicar aqui para acessar ali o menu de trabalho realmente do nosso sistema, e aqui do lado esquerdo um menu secundário onde a gente vai ter todas as funções do nosso projeto, tá? E a gente está trabalhando aqui na guia de funções, né, de funcionários, desculpa, e a gente já fez aqui a parte do cadastro dos funcionários, né? Então a gente já, inclusive, já cadastrou 3 funcionários ali na nossa empresa. A gente já fez aqui a parte de turnos, né? Então a gente já criou aqui 3 turnos diferentes, a gente aprendeu a fazer aqui essas estruturas, uma mecânica bem interessante, bem bonita inclusive. E agora a gente está trabalhando aqui na parte de férias e folgas, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Na aula passada a gente colocou aqui, olha, alguns controles, né? Então tem uma caixa de combinação aqui para receber a questão das informações que a gente vai precisar. Aqui também uma segunda caixa de combinação, aqui a gente vai colocar mais 2 caixas de texto, e aqui a gente colocou uma outra caixinha de texto, onde a pessoa vai preencher ali detalhes sobre esse período, tá? Então, é a partir daqui que a gente vai continuar para a aula de hoje, tá bom? Para fazer isso, a gente vai vir aqui no VBA, tá? Então, eu vou fechar aqui o meu user form, vou lá para o VBA. Meu computador está um pouquinho lento aqui hoje, então peço desculpas que ele está travando aqui um pouquinho. Bom, vou vir aqui no user form. Chegando aqui no user form, eu vou pegar aqui, olha, essa caixinha de texto que eu já tenho aqui. Eu vou copiar essa caixinha e vou colar, e vou colocar mais 2 caixinhas aqui, olha. Então, justamente para ter ali o período de início e o período de final dessas férias, tá? Então, vou deixar aqui, olha, dimensionado certinho e vou posicionar aqui da melhor forma possível, tá? Então assim ele vai ficar mais agradável ali pra gente. Vou copiar essa caixinha que já está pronta, vou colar e vou trazer ela também aqui embaixo da caixinha vizinha. Então dessa forma você vai ter ali as 2 informações para data de início das férias e para data de final desse período de férias, tá? Depois disso a gente vai fazer o seguinte, né? Então aqui eu vou ter os dados ali primeiro, né, do funcionário, depois eu vou ter aqui o tipo de afastamento, né, o folga que essa pessoa está tirando, né, que está planejando, a data de início, a data final, e aqui um campo de observações. Para poder trabalhar com isso, eu vou precisar ter algum local onde eu salve esses dados, tá? Então para fazer isso eu vou lá para o Excel, tá? Então eu vou voltar aqui no Excel, vou criar uma aba nova. Essa aba nova eu vou chamar aqui de folgas, por exemplo. Opa, escrevi direito aqui, folgas. Pronto. E aqui eu vou criar uma tabelinha que vai receber os dados de folgas que eu quero fazer o cadastro lá dentro do meu sistema, tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui, olha, vou colocar primeiro, né, quem é o funcionário, né? Então, funcionário. Depois que eu colocar ali o funcionário, eu vou também colocar a questão de período, de tipo. Então eu vou colocar aqui um tipo de folga para as pessoas poderem tirar, né? Depois eu vou chamar aqui de tipo de folga para ficar mais claro. Vou colocar ali a data de início, a data de fim, tá? Então com essas informações eu já vou conseguir fazer ali preencher todos aqueles dados. Então, se você quiser, vamos colocar aqui também observações. E puxar também aqueles dados ali de observações, tá? Depois que a gente fez isso, eu vou pegar aqui a formatação que eu estou utilizando e já vou levar ela para cá também. Então, que é justamente selecionar aqui, vou vir aqui na página inicial, vou tocar aqui o fundo, né, para aquele azul meio roxinho ali que eu estou utilizando, e vou pegar aqui um texto em branco e em negrito. E ele vai ficar no mesmo padrão que a gente já teve lá na guia de funcionários. E aí aqui agora eu vou fazer o preenchimento. Para poder cadastrar, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o nome do funcionário como referência, tá? Então ele vai ter que buscar essa informação. Com relação a tipo de folga, eu vou precisar cadastrar isso em algum lugar, né? Então eu vou criar aqui do lado, na coluna G, tipos de folgas, tá? Para que a gente possa criar justamente esses tipos aqui dentro, tá? E a gente vai ver como a gente pode colocar essas informações ali. Depois disso, né, então agora a gente vai lá para o user form, agora que a gente já tem uma base onde vai receber essas informações, para a gente poder organizar aquelas nossas caixas de textos e caixas de combinação para que elas funcionem de forma adequada.
Para isso, então, vou voltar para cá. Primeira coisa que eu vou fazer é ajustar aqui o posicionamento de todas essas caixas, tá? Então eu vou começar aqui pela caixa de combinação, pela LT na verdade, né? Então eu vou chamar ela aqui de LT. Até vou pegar aqui e mostrar para vocês primeiro. Nas aulas passadas, né, a gente utilizou aqui, por exemplo, lá no PG funcionários, por exemplo. Cadê? PG cadastro de funcionários. Aqui a gente tem uma LT, olha, e ela se chama já LT funcionários, porque é ali que eles estão, né? Então percebe que eu estou usando esse padrão sempre. Aqui, se você for ver, olha, TB nome da aba de funcionários, né? Então aqui, TB cargo da aba de funcionários. E assim por diante, a gente vai manter esse mesmo padrão, tá? Então eu vou vir para cá. Vou voltar ali na minha PG de férias, tá? Então essa LT aqui vai ser a LT férias, né? Sem acento. Fez isso, ele já vai entender então esse nome. O nosso label, né? Vou deixar para mudar ele depois. Aqui eu vou ter então a CB nome, que é da aba férias, tá? Então percebe que esse férias aqui não é que é o nome das férias, mas é que esse elemento pertence à janela de férias, tá? Para não ter confusão ali. Depois, essa outra aqui vai ser a CB tipo férias, mesmo motivo. Aí aqui eu vou ter a TB início férias. Vou ter aqui outra TB também, TB início fim férias. E aqui a TB OBS férias, ok? Fez isso, ele vai trazer aqui já essas configurações de forma mais organizada. Depois a gente vai ter o seguinte, tem essas labels. Se a gente voltar aqui também, olha, no CAD funcionários, você também tinha labels. E aí eu tenho, olha, LB nome func, LB cargo func. Ou seja, ele recebe LB e o mesmo final ali que eu tenho da caixinha a qual aquela label se refere. Então vou fazer a mesma estratégia aqui também. Vamos lá para o férias. Então, se essa daqui é CB nome férias, então a label dela vai ser LB nome férias, tá? A próxima label, ela se refere a tipo férias, então LB tipo férias. Depois, né, vai ser início e a final férias, né? Então aqui vai ter LB início férias e aqui a LB fim férias, tá? Depois vai ter que a OBS férias também, LB OBS férias, tá? Então assim você construiu aqui já toda a mecânica que você precisa de nomes para os seus elementos funcionarem também nessa janela. E aí, para a gente poder configurar essas estruturas, o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer a configuração inicial de todas essas caixinhas e listas que a gente criou, né? Então, para fazer isso, se eu vier aqui, por exemplo, vou até abrir aqui esse elemento que não tem problema, vou vir aqui no User Form Initialize. Então aqui, olha, User Form, dentro do Initialize você vai ver que a gente já tem várias labels, várias text box, algumas combo box. Então, a mesma estratégia que a gente fez para esses elementos, eu vou fazer também para essa nova caixa, tá? Então, percebe que cada janela que a gente vai fazer é uma repetição do que a gente já fez de mecânica em outras janelas. Então, por conta disso, a gente consegue ir aproveitando muita coisa ao longo do código. Inclusive, tem uma sequência de vídeo super bacana que eu deixei aqui recentemente, bem nova aqui no canal, que eu chamei lá de código mágico. Lá eu ensino como que você pode fazer o uso de módulo de classe, que é uma estratégia de programação orientada a objeto, ou quase uma programação orientada a objeto, que você pode utilizar aqui no VBA, para que você não precise ficar configurando cada caixinha. Nesse projeto que a gente está fazendo meio que na raça, ou seja, a gente está criando efetivamente, cadastrando e configurando e codificando cada uma das caixinhas de forma isolada. Por conta disso, ele toma mais tempo e o código fica maior. Isso faz com que você também leve mais tempo na sua programação. Agora, se você somar esse padrão de projeto que a gente está fazendo aqui com o que foi apresentado lá no nosso conteúdo, né, na nossa playlist lá do Código Mágico, se não me engano são 4 ou 5 aulas daquela playlist, você vai perceber que você consegue fazer esse mesmo nível de qualidade com uma velocidade muito maior. E o legal daquele código, e por motivo pelo qual eu chamo ele de código mágico, é que você pode deixar ele pronto
importar esse código em todos os seus projetos, né? Você não precisa ficar reprogramando isso, programou uma vez e vai funcionar para sempre, e você vai poder fazer mecânicas específicas para cada tipo de elemento, que é uma condição super bacana, fica bem interessante, então vale a pena dar uma olhada lá nessa playlist, tá? Mas enfim, aqui então a gente vai fazer isso realmente ali de forma mais mecânica. Isso é bacana também para você pegar a manha, entender certinho como está fazendo e fazer a repetição como exercício mesmo, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso ter, olha, esses textos padrão, né? Então eu preciso ter texto padrão para todas as informações. E esses textos padrão estão aqui no nosso módulo, que eu chamei de módulo TP, né? Então foi aqui que a gente criou esses elementos. E eu preciso primeiro perceber se eu tenho informações, se eu tenho textos padrão que sejam úteis para aquelas informações que eu vou utilizar agora, tá? Então, por exemplo, nome é uma informação que eu preciso, então eu já tenho ela, mas eu não tenho, por exemplo, tipo. Então eu vou criar aqui uma nova, olha, public TP de texto padrão, public TP tipo, né? Então as string, tá? E aí eu vou até ser um pouquinho mais chato aqui, eu vou chamar de tipo férias, tá? As string, ok? Vou alinhar todo mundo aqui para ficar mais agradável. Fez isso, né? Então você fez aqui o alinhamento de todo mundo. Vou colocar aqui já outras que a gente também não tem, né? Então eu vou colocar aqui na verdade eu vou até chamar de tipo folga, não tipo férias, folga. Pronto. Vou colocar aqui public TP início, que a gente ainda também não tem, as string, e public TP fim, que a gente também não tem, as string. Então três novas textos padrão aí pra gente, tá? E aí eu vou configurar com o texto que eu quiser, tá? Lembrando, eu tô colocando esse texto aqui, você pode colocar o texto que você quiser, vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui, olha, TP tipo folga vai ser igual a tipo de folga, né? Então, bem simples, tá? Depois aqui a gente vai colocar TP início vai ser igual a início. Depois aqui o TP fim, fim, eu vou chamar de fim, simples assim. Eu não vou me preocupar muito em ser muito específico aqui, tá? Até porque eu quero poder usar esses nomes início e fim para outros locais onde isso faz sentido, tá? Então, início e fim, beleza. Vou salvar, vou vir aqui no meu projeto, vou usar aqui mesmo, vou vir aqui no user form initialize, tá? E aí aqui agora eu vou colocar essas informações nos lugares certos, tá? Então eu vou começar aqui pela CB, tá? Então na CB eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui da seguinte forma, ponto CB, e agora eu vou buscar essas estruturas novas. Então fica mais fácil de você buscar por conta da terminação que a gente fez, ó. Por exemplo, func, o que termina com func a gente já fez, que são aqueles que têm a ver com funcionários, tá? Agora férias são os novos, né? São aqueles que a gente está precisando colocar para dentro ali do nosso projeto. Então, vou começar aqui pelo nome férias, ponto value vai ser igual ao TP que a gente acabou de criar, né? Então, vai ser aqui justamente, mdtp.tp, e aqui eu vou colocar então o nome lá da pessoa, né? Então, vai ser tp nome. E aí ele já vai ficar certinho. Depois disso, vou para outra CB, então ponto CB tipo férias ponto value vai ser igual mdtp.tp tipo, tá? Então assim ele vai pegar essa informação, vai colocar esse texto padrão dentro do texto que você precisa, da estrutura que você precisa, e já vai apresentar de forma correta. Se eu rodar o código desse jeito, né? Então ele vai vir para cá, vou acessar aqui a base, vou lá em funcionários, tá? E aqui vai aparecer nome e aqui vai aparecer tipo folga, que foi tipo de folga, né? Foi nos textos que a gente acabou de criar, então funcionou perfeitamente. Mesma coisa eu vou fazer aqui para as caixas de texto agora. Então vou vir para cá, vou acessar ali minha base, user form initialize, e aqui eu vou para as TBs, eu volto para as LBs daqui a pouco, tá? Então aqui, ponto TB, a mesma coisa. Como eu estou colocando aqui como férias, né, dentro das estruturas, então fica mais fácil de encontrar quais são as caixas de texto que eu quero falar. Então eu quero falar do fim férias, né, ponto value vai ser igual mdtp.tp fim, fim, ok? Depois, ponto TB, eu sei que eu tenho a início férias, né, que vai ser ponto value vai ser igual a mdtp.tp
início, tá? Depois ponto TB, e aí aqui eu vou pegar aqui, olha, a última que é a OBS férias, ponto value, vai ser igual a mdtp, ponto tp, OBS. Opa, que eu esqueci inclusive de fazer ela lá com o texto padrão. Já vou deixar aqui como TP OBS, que não tem problema, e eu vou lá e crio esse TP OBS lá. Então Ctrl R, mdtp, vou vir aqui, olha, public TP OBS as string, e aí aqui embaixo TP OBS isso é igual a, e aqui, como é uma caixa maior, eu vou usar ali um texto mais tranquilo, tá? Então aqui eu vou colocar observações, ok? Beleza, então assim ele vai funcionar já certinho pra gente. Próximo passo são as labels, né? Então essas labels aqui, elas têm que ficar escondidas, né? Então no começo pelo menos. Ela só vai aparecer quando você faz a entrada na caixa, né? Segundo a estratégia que a gente está utilizando nesse projeto, tá? Então, para fazer isso eu vou vir aqui no UserForm Initialize também. E eu vou vir aqui no meu bloco de labels. Percebe que conforme a gente vai colocando mais elementos, fica mais coerente aquilo que eu falo sempre, né? De você fazer blocos para cada tipo de elemento que você está criando. Então fica mais fácil você se localizar. Então eu sei que no primeiro bloco eu tenho só CBs, né, só as caixas de combinação. No segundo bloco eu tenho só as labels. No terceiro bloco eu tenho só as caixas de texto. Então assim o projeto vai ficando muito mais bacana, vai ficando muito mais interessante para você poder estruturar aí todo o seu trabalho, tá? Então eu vou vir aqui, olha, e vou criar ponto LB, e agora eu vou procurar todos os LBs que são férias, tá? Então o primeiro LB férias que eu tenho é o fim férias, tá? Ponto caption vai ser igual a empty, né? Que eu quero que ele fique vazio ali no começo. Depois ponto LB fim férias, ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, né? Azul escuro, que é o padrão de cores que eu estou utilizando em todo o projeto. Depois vou para o próximo ponto LB. Então já vou aproveitar que fim férias já foi, eu vou pegar o próximo aqui que é o início férias, ponto caption vai ser igual a empty. Depois eu vou ter ponto LB início das férias, ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro. Depois vamos para o próximo, então ponto LB. Então olha, fim férias, tem o início férias, depois do início férias, né? Então olha, tem o nome férias, ponto caption vai ser igual a empty. Depois ponto LB nome férias, ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro. Ponto LB nome férias, o próximo vai ser o LB OBS férias ponto caption vai ser igual mdtp ponto opa, aqui é empty. Depois a cor, né? Então ponto LB OBS férias ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro. Depois por último, né? Então ponto LB tipo férias ponto caption vai ser igual a md igual a empty, e assim sim a cor ponto LB tipo férias ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, tá? Então assim você vai configurar todos os elementos que você tem ali dentro da sua base e que já estão sendo apresentados. Se eu rodar o formulário dessa forma, acessar aqui a nossa janela, ele vai aparecer, olha, então o nome, vai aparecer o tipo, vai aparecer o início, vai aparecer o fim, vai aparecer aqui observações. Então ele está funcionando e todos os labels aqui sumiram, que é exatamente desse jeito que eu quero. Lembrando, a mecânica ela fica assim, olha. Ela fica no texto, quando passou o mouse ela muda de cor, quando você clica o texto vem aqui para cima, que fica bem bacana ali para você estruturar, tá? Então esse foi o primeiro passo para a gente conseguir chegar nesse padrão aqui de trabalho, ok? Então como que eu vou fazer agora para fazer essas mecânicas aqui de clique para cada um dos elementos? Lembrando, eu tenho comportamento diferente para caixa de combinação, né? Então porque essa caixa de combinação ela tem que ter as opções corretas e a gente vai colocar isso mais para frente. A mesma coisa que para o tipo folga também vai ter que ter opções corretas.
início e fim, eles têm padrão de data, né? Então eles vão ter que se comportar conforme data, né? E observações é uma caixa livre, tá? Então eu vou começar pelo de observações, porque tudo que a gente vai fazer para observações também vai acontecer nos outros, só que os outros têm coisas a mais, tá? Então ele é o mais simples de todos. Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui. Vou vir aqui na caixinha de observações, vou vir aqui no evento Change dela. Então, para quem não lembra, né, a gente fez alguns eventos ali. A gente está utilizando o evento Change, a gente está usando o evento Enter, o evento Exit e o evento Mouse Move. Tá? Então, são esses eventos que a gente está usando aqui. No evento Change, eu vou verificar o que a pessoa está preenchendo. Né? Então, se a pessoa está preenchendo alguma coisa que é igual ao texto padrão, então ele volta para o padrão de texto padrão. Se a pessoa está fazendo uma configuração diferente dessa, né, uma configuração, qualquer outra configuração, então eu quero que ele fique em azul e ele joga o texto padrão lá para label. Né? Como que a gente fez isso aqui em cima? Com esse if aqui, fazendo essa verificação. Tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, o if me.tbobs. Então, eu vou dar foco nessa caixinha específica. Vou deixar aqui um end with, tá? E aí aqui eu vou pedir para ele fazer a verificação desse elemento específico. Então, if.value é igual mdtp.tpobs, que é justamente aquele texto padrão, then, e vou deixar aqui um end if, tá? Então, desse jeito, o que ele vai fazer? Se mudou e ele ficou igual ao texto padrão, então eu vou levar ele para o padrão texto padrão. O que é isso? Ponto value vai ser igual a ponto for color vai ser igual md cores.tp. Tá? Então ele vai colocar a cor daquela caixinha como a cor do texto padrão, que é o que a gente fez ali em cima. Depois eu vou pegar o label, né, e vou limpar esse label, o label que é referente a essa caixinha. Então, ponto me.lb obs férias.caption vai ser igual a empty. Caso contrário, né, empty. Caso contrário, o que a gente vai fazer? Né? Então, um else. O for color dele, ele está diferente, então ele vai virar o azul, né? Que é aquele azul escuro que eu estou usando aqui para textos. Né? Então, ponto for color vai ser igual a md cores.azul escuro. Tá? E aí, o texto padrão ele tem que parar lá no label. Então, me.lb obs.caption vai ser igual a mdtp.tp férias, OBS na verdade. Beleza. Então toda vez agora que você alterar essa caixinha, ela vai ou receber o cinza e limpa a caixa de label, ou ela vai para o azul e escreve no label. Tá? Então desse jeito, se eu rodar dessa forma, vier aqui, cliquei lá no observações, né? Então percebe que ele está cinzinha. Se eu escrever alguma coisa aqui, olha, o texto observações é aqui para cima, então ele já foi suficiente para alterar. Se eu apagar e voltar ao texto padrão, ele volta a ficar cinzinha. Se eu apagar tudo aqui, por exemplo, escrever qualquer coisa que eu quiser, fica legal, porque ele mantém o texto aqui e fica observações em cima para a pessoa saber do que aquela caixinha se refere, tá? Beleza, então esse foi o primeiro passo, né? O evento Change. O próximo evento que eu preciso trabalhar é o evento Enter. Por quê? Eu quero uma mecânica que quando eu clicar na caixinha, ela faça desaparecer o texto padrão e já jogue o label, o texto padrão para o label. Então, para fazer isso, vamos lá no código, vou de novo aqui na caixinha de observações, tá? Vou vir aqui, vou inserir o evento Enter, e nesse evento eu vou fazer o seguinte, if me.tbobs, que é a caixa que eu estou verificando, ponto value for igual a mdtp.tpobs, que é o texto padrão daquela caixinha específica, then me.tbobs.value é igual a empty. Tá? Simples assim, não precisa fazer mais nada, só essa linha aqui já vai resolver o problema, porque você já fez a alteração lá no change. Então, quando ele limpar a caixinha, ele colocar esse empty, ele também vai acionar o evento change. Então, todas as outras modificações vão ser feitas de forma automática para você. E uma outra coisa que eu preciso fazer é o evento exit, né? Porque se a pessoa deixar a caixinha vazia e clicar em outro lugar, eu quero que ele volte ao padrão antigo. Né? Então, eu vou vir aqui, vou adicionar o evento exit, tá? No evento exit, eu vou fazer o seguinte, if me.tb obs.férias ponto value for igual a empty, então é o inverso do que a gente fez no enter, tá? Then me.tb obs.value
vai ser igual a mdtp.tp.obs. Tá? Então ele vai colocar de volta o texto padrão e novamente a mesma coisa. Quando ele altera aqui, ele aciona o change e novamente o change vai fazer toda a configuração ali para você. Por último, eu preciso vir até aqui e adicionar também o mouse move, tá? Então o mouse move ele vai servir para dar o foco, daquela sensação de que quando a pessoa passa o mouse ele está dando foco em cima da caixinha, que fica bem legal. E para isso a gente usou a fonte no tamanho 10 e com o negrito, né, que é esse bound. Então para isso eu vou fazer o seguinte, o if mi.tbobs.font, porque eu estou falando só da fonte daquela caixinha, e eu vou dizer que .size vai ser igual a 10 e o .bound vai ser igual a true. E aí, end with. Tá? Então, toda vez que eu passar o mouse agora em cima, ele também vai alterar o tamanho da fonte para 10 e o bound, que é o negrito, para verdadeiro. Se eu salvar e rodar dessa forma, para a gente testar e garantir que nada esteja de errado, passei o mouse agora, ele vai mudar, só que ele ainda não está voltando para a condição antiga. Né? Se eu clicar, ele vai me permitir agora escrever textos ali, né? E eu já consigo trabalhar ali bem bacana. Tá? Como é que eu faço para ele voltar o tamanho antigo da fonte? Para isso eu vou precisar mexer no evento mouse move do nosso multipágina, tá? Então isso vai ajudar a gente, mas eu vou deixar para fazer isso depois, porque eu já faço desde todos os controles de uma vez só, tá? Não faz muito sentido fazer isso agora, eu posso fazer isso depois, tá? Então o que eu vou fazer? Fez isso daqui, né? A gente já fez ali também o evento enter, agora a gente está pronto para poder fazer as outras caixinhas todas, tá bom? E para isso a gente vai começar a montar essas estruturas de uma forma mecânica, um pouco mais elaborada, porque tem um pouquinho mais de coisa ali para a gente trabalhar e fazer os controles, garantir que todo mundo vai preencher tudo nos lugares certos e da forma correta. Então, para a gente fazer com bastante calma, vou deixar isso para a nossa próxima aula. Tá bom? Lembrando que eu estou tentando fazer vídeos um pouco mais curtos, justamente para ficar mais fácil aqui para todo mundo acompanhar. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários, eu faço questão de poder te ajudar, poder responder aqui para você conseguir chegar aqui onde a gente está, tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.